Mais um exemplo aqui para nós fecharmos nossa aula. Olha esse gráfico. F de x igual a 1 menos x, se o x for menor ou igual a 1. Ele vai ser 2 se o x estiver entre 1 e 2. E vai ser 4 menos x se o x for maior que 2. Bora ver. Então, eu tenho algumas faixas, né, de x. Menor que 1, 1 a 2 e maior que 2. Tá bom. Vamos lá traçar esse gráfico. Aqui vai ser o eixo x, y. Então, deixa eu fazer aqui algumas marcações importantes. Você vai entender todas elas daqui a pouco. Muito bem. Bom, se eu tenho f de x estando abaixo de 1, a minha função é 1 menos x. Então, se eu fizer o x valendo 1, valendo 0, o y vai valer 1, tá? É aquela mesma jogada lá de cima, para construir uma função do primeiro grau. E quando o y valer 0, aí eu vou passar menos x para cá, o x vai valer 1. Então, olha só a função 1 menos x, só que, lógico, sendo restrita até o 1. Então, deu isso aqui, ó. Beleza? Segunda faixa, que vai entre 1 e 2, sempre vai ser 2. Tá vendo ali na função? Então, ela vai ser constante. Deixa eu marcar aqui de preto, que ela vai começar daqui, né? Então, de 1 até 2, ela é constante. Faltou até um pontilhado aqui, né? Tá bom. E acima de 2, né? O x sendo maior que 2. A função f de x é 4 menos x. Então, quando o x valer 0, ela vai resultar em 4. Está aqui o ponto 4. 4 e 0. E quando o y valer 0, eu vou passar esse menos x para lá, vai dar 4. Então, está aqui o ponto. Então, eu tenho a inclinação, né? A inclinação seria de 4, iria até o menos 4. Só que, lógico, a minha função ela não pode ser, essa sentença não pode ser menor que 2. Então, está aqui, ó, a minha função. Seguindo aquela inclinação. Tá bom? Uma coisa aqui eu preciso acrescentar, que tem esses pontos de quebra. Esse daqui, a partir do ponto 2, deu tranquilo, porque ele não foi uma quebra só de inclinação. Mas esse do ponto 1, ele é crítico, porque eu posso perguntar, quando x valer 1, quanto vale y? Você pode ficar na dúvida, será que vale 0 aqui embaixo ou vale 2 lá em cima? A função me deixa claro aqui que quando o x for 1, tá vendo aqui, x igual, menor ou igual a 1, então ele vale 1 menos x, ou seja, ele faz parte daquela função. Então, o que eu preciso colocar? Aqui eu tenho que colocar uma bolinha aberta. Isso significa que em 1 ele não vale, lá o 1 está aberto. Quem está valendo aqui seria esse ponto. Tá? É o que você precisa. Se o outro lá quebrasse, você ia ter que ver na sentença quem é igual. No caso aí, ela não deu choque. Tá bem? Essa seria a ideia. Olha aqui esse exemplo, para a gente finalizar. Bom, eu vou fazer a letra D, tá? Que essas outras todas são se você quiser construir, fique à vontade. Mas de repente essa letra D, ela é bem interessante. F de x igual a x quadrado menos 2x, se o x for maior ou igual a 0. E f de x vai ser igual a x se o x for menor que 0. Tá bom. Bom, eu preciso
entender essa função de segundo grau, lembrar como é que faz o cálculo, né? Então eu tenho aqui as raízes. As raízes, no caso, tá fácil, porque é x² menos 2x menos 2x. Para calcular as raízes tem que fazer igual a zero, né? Aí eu isolo o x dos dois, né? E percebo que essa multiplicação está dando zero. Ou esse primeiro x vale zero, ou esse que está entre parênteses vale zero, que daqui resultou na segunda resposta. Então eu tenho as raízes 0 e 2. O valor de A, o coeficiente de x² é 1, então a concavidade é para cima, então o A está dando positivo, né? Maior que zero, a concavidade vai ficar para cima. De repente, calcular o x do vértice, menos b, então menos b sobre 2a. Então resultou em 1. X do vértice vale 1. Beleza, quando o x valer 1, eu posso trocar na função para descobrir o y. Em vez de calcular o delta e tudo mais, trocando lá o 1, fica 1² menos 2 vezes 1. Então resultou em menos 1. 1² deu 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. 1 menos 2 dá menos 1. Então, fora isso, eu sei que o termo C está dando zero. Então, mais ou menos, deixa eu colocar aqui um esboço desse gráfico. Então, eu tenho as raízes 0 e 2, 0 e 2, com o meu y do vértice no x 1 e menos 1. 1 e menos 1, y do vértice. E a concavidade para cima. Então, ele estaria assim, né? Muito bem. O outro gráfico é uma função identidade, f de x igual a x, ou seja, ele vai ter uma inclinação de 45 graus. Tá bom, acho que já dá para montar essa função. Mas você quer, né, essa f de x igual a x, ela tá simples, tá? Se você trocar o valor, quando o x for zero, o y vai ser zero. E quando o y for zero, o x vai ser zero. Tá, aí no caso a gente tem que jogar outros valores aí. Mas você percebe, quando x for 1, y vai ser 1. Quando x for 2, y vai ser 2. Quando x for 3, o y vai ser 3. Então ela sempre vai com a mesma inclinação. Deixa eu fazer logo esse gráfico. Valendo. Trocar a caneta para... Essa função quadrática, qual é o intervalo dela? X maior que igual a zero. Tá bom. Então, seria essa aqui, a cara dela. Aqui x, aqui y. Então, a gente já viu que ela faz uma parábola, ela executa uma parábola na parte positiva. E no caso, tá, esses pontos são conhecidos, tá? Vou colocar de azul. Esse ponto aqui é o ponto 2. Esse aqui é o ponto 0. Esse ponto aqui seria o 1 e menos 1. Agora, o outro gráfico ficaria desse jeito aqui, ó. Tá? Ele cortaria desse jeito, mas só que ele só pode ser na faixa negativa, olha lá. Se o x for menor que zero. Então, executando esse gráfico, ele fica assim, ó. Bom, como ele não teve quebra, então não precisou de nenhuma bolinha aberta em nenhum lugar. Então, de zero para frente é uma parábola, com concavidade para cima, com aquelas características, e para lá é uma função identidade, para a parte negativa. Tranquilo. Bom,
Essa seria a ideia. Eu deixei os mais difíceis para vocês no Google Classroom, tá? Porque esse aqui tudo é de bebê. Abraço para vocês.